chegar junto aqui, mudar de assunto, porque o carnaval está se aproximando. Carnaval é tempo de festa, mas também é tempo de cuidar da vida. A folia está se aproximando, Carnaval de Vitória já começa sexta-feira, a festa oficial também já está chegando, está pertinho. E nesse período do feriadão, muita gente curtindo as festas, muita gente viajando. O que acontece? O número de doadores de sangue reduz demais, né? O pessoal, né, curtindo festa, viajando, sai de casa, acaba nem se ligando nessa questão tão importante. E é justamente numa época em que a demanda cresce nos hospitais, nos bancos de sangue. Você, aí de casa, você sabe como ser um doador de sangue? O que você precisa para doar sangue? Onde doar sangue? Fica calmo que a gente vai te explicar tudo ao vivo agora. Deixa eu sentar aqui na minha mesa de café, estou muito bem acompanhada da diretora técnica do Hemóis, Soraya Ferreira. Seja muito bem-vinda, Soraya, bom dia para você. Bom dia, um prazer é todo nosso de estarmos aqui trazendo visibilidade ao Hemóis e ao trabalho que nós fazemos. Que é um trabalho importante demais. Caroline também está aqui junto com a gente. A Caroline, pessoal, é uma doadora regular de sangue. Doa pelo menos 3 vezes ao ano. Parabéns, Caroline, você é um exemplo para todos nós. Seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu, Bruna. Olha, vamos começar então a nossa conversa com a Caroline, né? A gente vai bater esse papo. Quando a gente fala, né, Soraya, doar 3 vezes ao ano, às vezes a pessoa fala, caramba, é muita coisa. O que te motiva a fazer isso? Como é que você começou a tomar essa decisão, Caroline? Bruna, tudo começou com meu pai. Meu pai sempre foi doador regular de sangue e por um motivo de saúde, ele, infelizmente por um problema crônico, ele ficou impedido de doar com regularidade. Então sempre que aparecia uma matéria como essa na TV, ou quando algum colega dele, algum amigo nosso, da família, precisava, ele se sentia muito frustrado por não conseguir doar. Então isso foi um grande incentivo. Além disso, eu trabalhava com um colega chamado Fabrício, e todos os anos o Fabrício doava com toda a regularidade possível, e ele tinha uma tradição de, no dia do aniversário dele, ele fazer uma doação de sangue. Olha que legal! Então foram 2 grandes incentivos. Foi influenciada aí pela vida, né? Sim. Como aconteceu a primeira doação? Na véspera do meu aniversário de 22 anos, eu ainda estava ali naquela resistência de doar, apesar dos incentivos, mas uma colega de trabalho precisava de uma doação para um sobrinho que estava fazendo um tratamento de câncer. Olha. Então, na véspera do meu aniversário, ela fez esse pedido para todo mundo do trabalho e foi o empurrãozinho que faltava para eu vencer essa resistência. Eu fui, doei, gostei muito da sensação, uma sensação maravilhosa quando a gente sai de lá. É, sim. E aí continuei fazendo as regulações desde os 22 anos, já há 8 anos eu sou doadora regular, todos os anos. Há 8 anos você tem há 8 anos. Esse hábito maravilhoso, Soraya. Quando a gente escuta um depoimento desse, a gente fica muito feliz, muito orgulhoso. E a gente fica pensando assim também, né? No meu caso, eu só doei 2 vezes, né? Pouquíssimas vezes. Poxa, por que a gente não vai lá? Por que a gente não faz igual a Caroline? Com regularidade, vai lá e faz essa doação, né? Exatamente. Bom dia novamente a todos. O ato de doar sangue, né, que hoje a Organização Mundial de Saúde, ela estima que nós deveríamos ter no mundo 3,5 a 5% da população como doadores. Hoje no Brasil nós temos 1,6%. Nossa, e no bem menos. estado do Espírito Santo 0,1%. Jesus. Então esse ato voluntário, ele tem que ser abraçado e ele tem que ser fidelizado como a Bruna fez. Ter esse desejo no coração, o pai dela que começou, como a Caroline fez, desculpa, ter esse desejo no coração e propagar esse desejo, comunicar às pessoas para que nós possamos captar outros doadores é muito importante. Então, eu conversando com ela antes de começarmos aqui, né, louvo muito a atitude do pai dela, né, que como doador, que passou a não poder mais doar, fez essa campanha em casa e entre os amigos e conseguiu que ela abraçasse essa ação tão fantástica, tão maravilhosa que ajuda tantas pessoas. Caroline, inclusive,
você doou sangue ontem. Ontem. É isso? Cadê a foto da Caroline? Temos uma foto da Caroline, a gente vai botando aí, vai se programando, porque você fez a doação ontem, como é que foi? Eu fiz tão rápido que eu fui no meu horário de almoço. Não brinca. Então eu fui no horário de almoço lá, ontem. Caroline doando sangue ontem, Doei gente. e fui trabalhar normalmente. Não dói, é muito rápido todo o processo. As pessoas são muito gentis no serviço, já são acostumadas com o procedimento. E eu acredito que é uma das sensações mais prazerosas que a gente tem de saber que a gente está ajudando o próximo e todo mundo só tem a ganhar. A gente sai feliz por ter doado, a gente ajuda outras pessoas e eu acredito que é um dos atos maiores que a gente pode ter de amor ao próximo. É doar, dedicar o nosso tempo e o nosso sangue para poder ajudar a salvar as pessoas. Salvar vidas, né? Você falou uma coisa importante, você doou no seu horário de almoço. Foi super rápido, 1 horinha, já o processo todo da entrevista, da coleta de sangue. Depois tem um lanchinho também no final. Essa é a parte boa também, né? É importante a gente falar isso, né? Porque tem muita gente que tem medo de doar, tem receio. Será que eu vou passar mal depois? Será que eu preciso de um dia inteiro ali disponível? Preciso faltar ao serviço para doar? Vamos esclarecer isso para quem está em casa? Sim. Porque normalmente a doação ela é assim como a da Carol, muito tranquila, né? Em 98 ou 99% dos casos, das situações, a doação ela transcorre com muita tranquilidade e conforto para o doador. É algo que a gente faz uma estimativa de 1 hora mais ou menos entre o cadastro do doador, a triagem do doador, que é uma avaliação com um questionário padrão do Ministério da Saúde, depois sala de coleta, o fluxo sanguíneo, um fluxo normal, com 13 a 14 minutos. Já terminou, mas em média 8 a 10 minutos, 12 minutos. Olha, rapidinho. Terminou, o doador fica um pouquinho na cadeira, a gente tem o hábito de pedir aos técnicos que conversem um pouquinho para que o doador possa, então, ali passar uns 5 minutinhos, depois ele vai para o lanche, onde ele vai receber também uma hidratação, que é muito importante, e a alimentação, com um biscoitinho, um bolinho, às vezes, um biscoitinho doce, um queijinho também, para dar um up. Então, a pessoa pode ir doar e depois voltar ao seu trabalho, à exceção de trabalhos que envolvam risco. Pilotos, né, de avião, se a pessoa trabalha com navegação, se a pessoa trabalha em altura, em caldeiras, então existe a orientação de naquele dia ele não pode voltar ao seu trabalho. Atividades de risco, não. Perfeito. É importante a gente, então, aproveitar, e estão chegando várias perguntas já pelo nosso WhatsApp. Deixa eu já ler a pergunta do Tiago, Soraya, para a gente esclarecer para ele. Tiago Barbosa, de Araçais, Vila Velha. Obrigada pela participação, Tiago. Ele quer saber se quem toma remédio controlado ou remédio de pressão pode ser um doador. A gente pode aproveitar a pergunta do Tiago e esclarecer para quem está em casa quais são os critérios para que a pessoa seja um doador de sangue, né, Soraya? Então, eu respondo primeiro a pergunta dele ou já falo nos Vamos critérios? responder primeiro a do Tiago. Então, Tiago, bom dia, obrigada por ter enviado a pergunta. Dependendo da medicação controlada, e assim a lista é grande, tá? O Ministério nos dá todos os critérios detalhados que eu não conseguiria colocar aqui, mas dependendo da medicação, poderá ou não. A mesma coisa a pressão arterial. Habitualmente, os remédios mais comuns não impedem, ou alguns têm a orientação de que 2 a 3 dias ou 1 semana depois do uso, de suspenso o uso, poderão voltar a doar. Só que a gente recomenda o seguinte: se você precisa tomar uma medicação, seja para hipertensão ou para qualquer problema de saúde, você não deve suspender por isso, porque você pode correr um risco. Lógico. Só se o seu médico autorizar e você terminou um tratamento, que às vezes o tratamento, a pessoa teve uma hipertensão temporária e suspendeu a medicação porque teve alta médica. Aí sim, ela pode doar, né, fazer a sua doação com segurança, mas a orientação é essa. Critérios básicos para doação: ter acima de 16 anos, ter entre 16 anos e ter entre 16 e 69 anos. Essas pessoas entre 16 e 18 precisam ter autorização dos pais ou responsáveis. São menores, né? São menores, autorização por escrito, tem que levar o documento
com foto do pai ou responsável, e às vezes a gente recomenda até que pais e responsáveis acompanhem na primeira doação para dar um pouco mais de segurança àquele jovem doador. Entre 18 e 69 anos, e munido de um documento com foto, sendo que aqueles que têm 69 só podem fazê-lo se já tiverem doado até os 60 anos. Se você nunca foi doador e quer começar a doar depois dos 60 anos, sem ter uma experiência anterior, o Ministério recomenda que não. Mas por que? É um preconceito? Não, é segurança. Porque pessoas acima dos 50 anos têm mais probabilidade de terem doenças crônicas e por essa razão há esse cuidado. Então, chegar com documento oficial com foto, ter mais de 50 quilos, estar bem de saúde, não ter passado por nenhum quadro infeccioso, não estar com nenhuma doença que precise de um tratamento prolongado, importante, porque, como eu falei, a pessoa não deve suspender seu tratamento. E ter se alimentado, ter tomado café da manhã, que é outro mito, que com o tempo a gente conseguiu até, vamos dizer, derrubar quase que completamente. Para doar, você pode se alimentar normalmente. Olha, o único cuidado é não usar alimentos gordurosos antes de fazer a sua doação. Perfeito. Será a gente está vendo, vou pedir enquanto a gente vai fazendo aqui, está chegando muitas perguntas. Bota aí na tela para a gente ver como é que está o estoque de sangue atualizado do Hemóis. Foi atualizado no dia 18/2, ontem. Tem alguns tipos de sangue que estão em estado crítico, né? A gotinha vazia chama atenção pra gente, né? Sim, então, sim. pro pessoal que tem em casa que tem esse mesmo tipo de sangue aí, vamos doar, né? Pelo amor de Com Deus. certeza. Quando você vê a gotinha vazia, crítico, a gente precisa que você vá lá hoje ainda. Quando você vê a gotinha com um pouquinho só de sangue, ainda é crítico, mas você tem até 2 dias para comparecer lá. Quando você visualiza a gotinha quase pela metade, é alerta, você tem até 4 dias para fazer a sua doação. E quando a gotinha está cheia, estável, você tem até 7 dias para fazer a sua doação. É pouco tempo, né? Pouco tempo. Então, resumindo, você precisa estar sempre pronto a doar. Perfeito. Porque é um estoque que se renova diuturnamente. Todos os dias a gente precisa que doadores compareçam. Chegando o carnaval, então essa demanda aumenta muito. Vamos abrir para as nossas perguntas. O Antônio de Vitória Soraya quer saber, alguma doença impede a pessoa de ser doadora? Sim, Antônio, bom dia para você. Algumas doenças impedem. Não tem como nominá-las aqui, porque a lista é grande, mas são muitas e depende da situação, como nós falamos. Alguns hipertensos que usam algumas medicações que não impedem a doação, alguns diabéticos também, mas um diabético insulino dependente, uma doença comum, ele não pode doar. E algumas outras patologias também. Clarete teve o diagnóstico de reumatismo. Ela pode doar sangue? Dependendo desse diagnóstico, se for uma artrite reumatoide, doenças autoimunes, elas restringem, elas impedem a doação. Então, é muito detalhada essa lista e cada situação é uma situação diferente. Então, por isso a importância da triagem clínica. Alguns doadores até falam, mas a gente vem aqui toda vez, tem que responder esse questionário. Tem, porque como nossa vida é dinâmica, nós estamos bem hoje, mas pode ser que na próxima doação estejamos numa situação diferente. Camila Rangel de Itapuã, Vila Velha, quer saber quantas vezes por ano a mulher pode doar sangue. Caroline está aqui no nosso exemplo, pelo menos 3 vezes ao ano, maravilhosa. Quantas vezes pode a mulher? 3 vezes ao ano. A cada 4 meses, esse é o limite para a segurança do doador, da doadora. Perfeito. O Marco Túlio de Jacaraípe, na Serra, obrigada pela participação, Marco. Ele está falando o seguinte, recebi uma transfusão quando eu era criança, posso ser um doador? Bom dia, Marco. Pode sim. Depois de 12 meses da transfusão, se você não tiver outro fator impeditivo, você pode ser doador sim, com certeza. Raíra Paiva. Raíra, ela está falando o seguinte, fiz uma tatuagem recentemente, quanto tempo eu tenho que esperar para conseguir doar sangue? Hoje, a tatuagem tem a seguinte observação,
Se você fez no estúdio, né, que a vigilância, vamos dizer, visitou aquele estúdio, tem uma alvará da vigilância sanitária, funciona tudo como manda o figurino, né, como tem os pré-requisitos que atendem à vigilância sanitária 6 meses depois. Se é um lugar aleatório, um tatuador que você não conhece, que você fez na rua ou num canto que não tem segurança, 12 meses depois. Perfeito. Nosso tempo está acabando, mas eu queria pedir para a Caroline, que participou desse bate-papo aqui junto com a gente, Soraya também, deixa um recado para quem está em casa. Eu tenho certeza que você é um exemplo para muita gente que está assistindo, assim como eu, que fiz pouquíssimas doações ao longo de toda uma vida. Eu tenho certeza que muita gente em casa às vezes nunca foi doar sangue. Sim. Que recado que você deixa para essa pessoa hoje, Caroline? O recado que eu deixo é que as pessoas não tenham medo. O processo todo é muito tranquilo. As pessoas que trabalham no serviço também têm muita experiência normalmente. Então a gente é muito bem tratado do início ao fim. E é uma sensação indescritível, gente. Quando a gente sai de lá com uma sensação de dever cumprido. Então se você quer sentir uma sensação boa durante essa semana, vá ao Hemocentro, faça a sua doação. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Perfeito. Soraya, para a gente finalizar, muita gente assistindo a gente aqui no Tribuna Amanhã, mandando perguntas, não dá para responder todas, mas a pessoa que viu aqui o nosso programa e falou, quero doar sangue amanhã, hoje, agora, onde que ela tem que ir? Então, gente, negativos, um apelo especial. O negativos, sempre doando todos os dias e nesse momento, principalmente, por conta das festividades carnavalescas. Hoje nós temos 4 unidades que funcionam da seguinte forma. Hemocentro Coordenador em Maruípe, de 7 da manhã às 19 horas. Maruípe, de domingo Vitória. a domingo em Vitória. De domingo a domingo, feriados, estamos funcionando, vamos funcionar o carnaval inteiro. As unidades regionais de Colatina, Linhares e São Mateus, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 16 horas, atendendo o doador até às 15h20. E a unidade de coleta fixa da Serra, que funciona ali dentro do espaço do Hospital Dório Silva, ao lado, né, que funciona das 7 da manhã às 16 horas, atendimento ao último doador até às 15h20. Perfeito, Soraya. De segunda a sexta-feira também. Soraya, diretora técnica do Hemóis, recebemos também a Caroline, que faz doação regularmente 3 vezes ao ano. Meninas, obrigada aí. Soraya deu uma aula pra gente, né? Muita gente em casa tem dúvidas a respeito da doação de sangue. Obrigada, viu, pela participação, Caroline também. Parabéns pela iniciativa e obrigada por ter vindo hoje. Obrigada, Bruno. Um abraço a todos. Obrigada, um abraço a todos. Nós agradecemos e estamos esperando vocês, doadores, de todos os grupos sanguíneos, em especial dos negativos, e o O negativo, um ponto principal. Vamos doar sangue, gente. Vamos salvar vidas. Obrigada.